Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo o cálculo do trabalho. O problema que nós vamos fazer, ele encontra-se no livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que a força F de módulo 50 newtons atua sobre um objeto, formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento D do objeto. Se o módulo do deslocamento for igual a 10 metros, o trabalho executado pela força F expressos em Joule vai ser quanto? Eu estou interessado em saber o trabalho executado pela força F em joules. E para resolver esse problema, como ele não trouxe nenhuma imagem ilustrando aí o que está acontecendo, eu vou esquematizar aqui para vocês, ó. Então, ele disse que eu tenho uma força F de 50 newtons. E essa força, ela forma um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Então, o deslocamento ele está ocorrendo nessa direção e nesse sentido. E essa força forma um ângulo de 60 graus. Para resolver esse problema, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês duas delas. A primeira seria eu usar a fórmula do cálculo do trabalho, a forma geral. Nela, eu tenho aqui o módulo da força, o módulo do deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, eu já tenho todos os dados. Ó. Eu tenho aqui o valor da força, que é 50 newtons. Eu tenho o deslocamento, que é 10 metros. E o ângulo, que é 60 graus. A única coisa que eu preciso lembrar é que o cosseno de 60 graus ele é meio. E aí depois eu faço a multiplicação. Então eu vou ter aqui 50 vezes 10 vai dar 500. Aqui eu tenho um meio, que vai multiplicar os 500. Eu posso até já dividir, ó, 500 por 2, que vai dar 250, vezes 1, 250 joules é a minha resposta. Essa é uma forma simples de resolver esse problema, porque eu já tenho aí o deslocamento, o ângulo e a força. Outra forma de resolver esse problema seria fazer o seguinte, ó. Seria, no lugar de trabalhar com a força na diagonal, eu posso trabalhar aqui com as componentes horizontal e vertical dessa força. Eu vou até chamar aqui, ó, a componente horizontal de Fx e a componente vertical de Fy. Nos outros vídeos em que eu resolvi problemas envolvendo leis de Newton, eu falei que eu posso sempre pegar uma força na diagonal e reescrever ela em termos de componentes. O efeito que essas duas componentes vão fazer vai ser o mesmo efeito da força resultante que eu tinha antes. Então, se eu calcular aí, por exemplo, o trabalho devido a essas duas componentes, ele vai ser o mesmo trabalho que eu teria se eu calculasse o trabalho devido à força F. É isso que eu vou usar aqui, ó. Então, o trabalho devido à minha força F, ele vai ser igual ao trabalho devido à minha força Fy, mais o trabalho devido à minha força Fx. Então, basta eu calcular o trabalho devido ao Fy e ao Fx, que eu já estarei calculando o trabalho devido à força F. O trabalho devido à força Fy, ele vai ser igual a zero. Por quê? Eu já dei uma dica para vocês de que quando a força e o deslocamento formarem um ângulo de 90 graus, ou seja, a força for perpendicular ao deslocamento, então o trabalho vai ser nulo, porque essa força ela não vai influenciar no deslocamento. Então o trabalho devido à minha força F, ele vai ser igual ao trabalho devido à força Fx, que é a única força aí que realmente está influenciando no deslocamento. Eu posso calcular esse trabalho multiplicando o valor do Fx pelo deslocamento, e esse trabalho ele vai ser positivo. Eu também já dei essa dica para vocês de que quando o deslocamento e a força eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, basta eu multiplicar os dois e ter aí um trabalho positivo. No caso, eu preciso do valor do Fx e também do deslocamento. Eu vou calcular o valor do Fx. É fácil calcular esse valor da componente Fx da força, porque eu já dei também outra dica para vocês, que quando eu quero uma componente de uma força e essa componente ela está colada com um ângulo, eu uso o cosseno e multiplico pelo valor da força. Então, o Fx vai ser a componente colada, então eu vou fazer F vezes o cosseno. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio.
O F é 50, então eu vou ter 50 vezes meio, vai dar 25 newtons. Agora sim, ó, eu posso voltar para cá e calcular o trabalho devido a Fx. Então, o trabalho devido a componente na direção x vai ser Fx, que é 25, vezes o valor do deslocamento, que é 10 metros. Então, eu vou ter aqui, ó, 25 vezes 10 vai dar 250 joules. Esse trabalho devido a Fx é o mesmo trabalho devido à força F. A resposta é 250 joules, que é a mesma resposta que eu obtive usando aqui, ó, a fórmula com o valor da F diretamente, no lugar de trabalhar com os componentes. Letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.